Qual time o Cuca vai levar quinta-feira a campo? Domingo não tem o Lianco, né? Lianco, tomou o cartão vermelho, vai desfalcar o Galo. Qual será a provável escalação para a Copa Sul-Americana em busca da primeira vitória da competição? Quem tem os detalhes do Galo no Rádio Esportes, sempre ele, cantando alto com a massa, Cláudio Rezende. Bom dia, chega mais, Rezendão. Bom dia a você, Thiago, bom dia aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes. Terça-feira, Thiago, ainda tem 2 treinamentos pro Cuca definir o time. Hoje à tarde e amanhã, véspera do jogo, também para a definição. Eu tô sentindo que o Cuca vai mexer no Galo. Deve fazer mudanças pontuais, assim como já aconteceu na estreia da Copa Sul-Americana contra o Cienciano, lá em Cusco, no Peru. Naquele jogo foram 3 titulares que não começaram jogando. Para essa partida, por exemplo, Thiago, tem uma situação aí que o Cuca até admitiu na entrevista. Até aqui, ele só utilizou a dupla de zaga com Lianco e Alonso. Mas, como ele não terá o Lianco no domingo, ele pode, quem sabe, até já fazer um teste, né? Para ver o que ele vai fazer pro fim de semana. Já pode tentar repetir a dupla de zaga que ele vai utilizar no domingo, nesta quinta-feira. Ou não, ele vai preferir colocar o Lianco, já que ele não vai poder jogar domingo, coloca ele na quinta-feira. Até para utilizar o jogador, né? Tem essas 2 questões que o Cuca vai colocar na balança. No fim de semana, o substituto imediato do Lianco seria o Igor Rabelo. Mas o Rabelo vem reclamando aí de desconforto muscular desde a semana passada, não ficou no banco no fim de semana. Tá esperando aí resultado de exame, né, para saber se teve lesão. Dificilmente o Igor Rabelo estará pronto para esses jogos dessa semana. E aí, sem o Igor Rabelo, que é destro, ele teria o Cuca, o jogador que é canhoto, o Vitor Hugo. Foi contratado recentemente, não estreou no Galo por enquanto, veio do Bahia. Jogador de confiança do Cuca. Ele vai colocar 2 jogadores canhotos na defesa. É uma situação aí pro treinador pensar na zaga. No meio campo, Thiago, o Rubens está pedindo passagem, né? O Rubens vem jogando bem. Todo jogo que ele entra elogiado pelo Cuca, foi assim também no domingo. Será que pode pintar o Rubens aí no lugar do Gabriel Menino, que vem sendo constantemente substituído, né, no Galo do Cuca? E lá no ataque, Thiago, seria um jogo bom pro Júnior Santos, né? O Júnior Santos tá precisando de ritmo. Vai pegar um Deportes Iquique que não vence já 6 partidas. O time é o lanterna do Campeonato Chileno. Perdeu na estreia em casa, de virada pro Caracas. Me parece um jogo bom aí pro Cuca dar rodagem e, quem sabe, mais confiança ao Júnior Santos. Então, algumas possibilidades de mudança nesse time do Galo para esse duelo de quinta-feira, 9h30 da noite, Thiago. Como é que é a história do Iquique? Não ganha há quanto tempo? Ele não ganha desde fevereiro. São 6 jogos já. É o último colocado do campeonato chileno, 16º. E perdeu pro Caracas em casa, né, Thiago? A gente sabe que o Caracas tem sua limitação. O Caracas, por exemplo, jogou no fim de semana com o Carabobo, lá no Campeonato Venezuelano, em casa, e perdeu pro Carabobo. O Caracas não foi aquele time que o Hulk deu chuteira lá quando foi jogar? O ano passado o Galo goleou lá e aqui. E o Hulk tem que dar chuteira pros jogadores, não foi? É um time bem modesto, né? Caracas. E o Iquique perdeu em casa pra eles. Ô, Nath, não vem com aquele papo. Ai, cuidado que o porco magro suja água. Ai, respeito. Ô, Nath, não tem jogo melhor ir em casa pra levantar o astral, arrumar aí um bom placar, uma boa atuação. Com todo respeito, Deportes Iquique? Não. Quinta-feira não. Ô, Nath, no mínimo. Mas não tem torcida. Mas é Sul-Americana. Mas o Jorge Wilstermann uma vez complicou o Atlético. Mas não sei quem. O Colón eliminou. Não. Nath, quinta-feira não, Nath. Pelo amor de Deus. Nath Fiuza. Não. Quinta-feira não, como já diria você. Aliás, o Atlético tem uma semana perfeita, né? Pra tirar essa zica, passar a fazer gols, transformar as oportunidades em gols, até porque vai pegar times com defesas frágeis, times que darão ao Atlético o espaço que o Atlético gosta de ter pra criar, pra também dar a oportunidade desses atacantes calibrarem o pé, acertarem a pontaria. É uma semana com 2 adversários que possibilitam ao Atlético confirmar dentro do campo o favoritismo
atletismo e a qualidade que ele tem. Obviamente, o Vitória, no final de semana, é um time mais difícil que o Deportes Iquique, agora no meio de semana pela Copa Sul-Americana, até porque o nível do futebol brasileiro, mesmo quando a gente fala de um time, né, mais modesto como o Vitória, é superior ao que a gente está falando de um time que briga na parte de baixo do campeonato chileno, mas é uma semana que não dá para o Atlético arrumar desculpas, digamos assim, ainda que seja jogo sem torcida, enfim, todas essas questões. Não dá para ter muletas essa semana, são 2 jogos para vencer. E acho que é uma boa oportunidade para fazer esses testes que o Cláudio Rezende citava. Eu acho que a questão do Júnior Santos seria uma oportunidade mesmo para dar confiança a ele, para dar ritmo de jogo. E no caso da defesa, aí eu acho que se o Cuca tiver o retorno do departamento médico, que não será possível a utilização do Igor Rabelo, e ele perceber, né, que terá que utilizar 2 zagueiros canhotos mais acostumados a jogar pela esquerda e que nunca atuaram juntos, ainda que seja contra adversários mais frágeis, eu já começaria a dar entrosamento para essa dupla de zaga já no jogo de quinta-feira, para eles estarem ainda melhor preparados para o jogo de domingo, até pensando também em situações hipotéticas no futuro em que eles tenham que atuar juntos, até porque a gente sabe que o Igor Rabelo não é um cara também de tanta confiança assim do Cuca. Eu acho até que numa lista aí talvez o Vitor Hugo esteja à frente, ainda que pensando mais o lado esquerdo, que é o lado do Júnior Alonso. Se não puder contar com o Rabelo, eu já escalaria Vitor Hugo e Alonso já na quinta-feira para já testar e ver se funciona, até para ele ter tempo de tentar pensar uma outra alternativa para domingo, caso não dê certo, viu, Thiago? Ô, Alexandre Simões, a Nath falou, como sempre, com muita coerência, falou e falou bem, Nath. Mas eu me pergunto, o Cláudio Rezende não falou o nome dele, a Nath também não. Cadê o Rômulo, gente? O que aconteceu com o Rômulo no Atlético? Tava no banco, domingo. Pois tava no é, banco. Já é melhorzinho, tudo bem. Chegou mas aqui, até a aquecer ali, Isso, ele de baixo ali. não é cogitado, sabe? Ele não fez nada, até onde a gente saiba, nada que o desabone. Por exemplo, não faltou um treino, não é um garoto da noite, deslumbrou. Né? Até onde se sabe, não teve nada disso. E quando ele esteve em campo no ano passado, Cláudio Rezende pode me ajudar. O último jogo dele deve ter sido agosto, setembro. Né? Por aí. Foi. Também não teve nenhuma conduta que o desabonasse dentro de campo. Pelo contrário, fez até gol, jogou bem. E sumiu. Ô Simões, com todo respeito, você vai enfrentar o lanterna do campeonato chileno. Sem ninguém no Mineirão. Sem torcida pra pôr pressão. Não tem jogo melhor pra você colocar um garoto pra pegar ritmo num time acertado, que é o time do Galo, do que um jogo desse, Simões. Ou vai esperar não ter ninguém no Brasileiro pra você enfrentar um Palmeiras e lançar o menino? Ô Thiago, se o Cuca optar por escalar 2 zagueiros canhotos, sendo o Rômulo, é o fim da história do Rômulo no Atlético. Aí não faz o menor sentido ele continuar no elenco. Não faz o menor sentido ele continuar no elenco se o Cuca for escalar um canhoto como zagueiro central. Isso aí eu nunca vi. O destro jogar de quarto zagueiro é uma situação, até como lateral esquerdo a gente vê bastante, né? E alguns dos grandes, né? O Nonato é destro, o Júnior, né? Um grande lateral esquerdo, é destro. Isso acontece. Mas eu também não consigo entender, Thiago, o que o Rômulo aprontou. São os mistérios da base. Né? Minas Gerais tem uns mistérios na base que a gente não consegue compreender muito bem o que acontece. Mas todo mundo dá entrevista no Atlético, do Rubens Menin ao presidente Sérgio Coelho, agora trouxe um novo diretor de base, né, Cláudio Rezende? O Luiz Carlos Azevedo. Aí veio do Flamengo. Todo mundo, o futebol, a salvação do futebol é a base. Quem salva o futebol é a base. Nós precisamos da base. Quem vai pagar as contas é a base. Mas a base não joga, Simões. E isso parece uma falta de confiança crônica, né? Parece uma falta de confiança crônica, porque concordo com você, o Rômulo, coitado, as oportunidades que ele teve foi naquele momento em que o Atlético passava por uma carência de jogadores absurdas, né, o Cláudio, como eram 5 na Copa América. E o Milito, aquelas loucuras, né? E o Milito naquela loucura de achar que com um time reserva ele podia encarar o Palmeiras com 1 a menos na Arena MRV, que ele podia encarar o Flamengo, que ele tinha que ir pra cima de todo mundo, contando aí com 7, 8, 9 desfalques. E aí fica muito mais complicado realmente pro jogador mostrar serviço. Mas, é sério, se o Rômulo, se o Cuca escalar 2 zagueiros canhotos com o Rômulo no elenco, é o fim da história dele no Atlético. Aí é melhor, dia 11 que fecha a janela, né, Cláudio? Essa semana. Arrumar um time pro Rômulo tentar jogar, porque no Atlético ele não vai jogar, né? É uma boa saída, viu, Simões?
Uma boa saída. Tinha até falado, se bem que o América tá com a zaga muito arrumada também, acho que ele vai lá pra ser banco. Mas sei lá, um time de Série B, Cláudio, que ele possa jogar. O Atlético precisa valorizar os seus talentos. Ontem nós vimos o Robert, né, fazendo gol lá no Atlético Goianiense. Fez. Né? Tendo oportunidade, citei ainda há pouco aqui no primeiro bloco, quando falávamos da Série B. Quer dizer, você precisa da rodada, não vai usar, Simões tem toda a razão. Cuca, não vai usar, meu irmão? Põe o menino pra correr em outro lugar, Cláudio. O Atlético ainda tem o Ivan Roman, que chegou recente, mas jogou no Sub-20, né? Muito jovem, tem 18 anos. E, na teoria, o Rômulo tá à frente dele, né? O jogador que já tem mais experiência, inclusive, mais idade, e já jogou no profissional do Atlético. Então, vamos ver qual que vai ser a escolha do Cuca para esse meio de semana, né? Se ele vai já colocar um desses defensores no lugar do Lianco para testar, já porque no fim de semana não vai ter o Lianco, e o Igor Rabelo, repito, tá aí com um problema muscular e por isso que a gente não tá colocando ele entre as opções. O Thiago, o Atlético até tentou, né? Hoje teve um comunicado do Galo, foi lá, o efeito suspensivo. É a pergunta de muita gente, viu, Cláudio, aqui no chat. Por que é portão fechado esse jogo na quinta-feira? Porque o ano passado, o torcedor vai se lembrar, semifinal contra o River Plate, tivemos muitos sinalizadores, né? Na entrada do Atlético no gramado, na entrada dos times. E foi legal pra caramba, né? Eu até senti que o Atlético mesmo não fez muito objeção, não. Claro Tava bonito, né? Entrou um monte de sinalizador. Entrou um tanto de sinalizador lá e a gente viu isso também nos jogos do Cruzeiro aqui. E aí, com isso, a Conmebol puniu o Galo, o Tribunal Disciplinar, com 2 jogos, portões fechados. O Atlético fez, pelo seu departamento jurídico, um pedido de efeito suspensivo lá na FIFA, Thiago, na Suíça, no Tribunal Arbitral do Esporte. Mas esse efeito suspensivo foi negado. E aí o Atlético não vai mexer mais não, viu, Thiago? Sabe por quê? Porque efeito suspensivo você pode jogar pra frente. É melhor cumprir agora do que cumprir no mata-mata, né? Lá na frente na Copa Sul-Americana. E se você tivesse conseguido agora, não é fácil você montar uma estrutura ali para 30, 40 mil pessoas em cima da hora. É difícil. Então o Galo tem 2 jogos, esse do Deportes e Kick e o seguinte na Sul-Americana, que é contra o Caracas. E para não dizer que o Atlético está sendo perseguido pela Conmebol, o Cruzeiro está punido pelo mesmo motivo, o River Plate também e o Peñarol também. Aliás, o do River Plate foi um negócio lá no Monumental. Gigantesco, né? Só que o Galo pegou 2 jogos porque teve contra o Fluminense e contra o River. Aí eles falaram, reincidente, pegou mais jogos que os demais, né? 2 jogos, o Cruzeiro, por exemplo, foi 1. Thiago, mais difícil que arrumar a logística pra 30, 40 mil pessoas é arrumar as 30, 40 mil pessoas pra ir, né? Quinta, 9h30 da noite no Mineirão, né? Contra o Lanterna. Porque domingo, 4 horas da tarde, contra o São Paulo, foi 28 mil, né, Cláudio? 28. O público total. O outro domingo contra o Vitória é 8h30 da noite. Ô Cláudio, é curioso. Inclusive a CBF confirmou, viu, Thiago? A gente só estava esperando confirmação porque o jogo estava marcado para Arena, de domingo, contra o Vitória. Como a Arena não tá pronta, o Galo mandou ofício e já tá alterado lá na CBF o jogo no Mineirão. E não tá pronta porque a grama continua retida lá na Alfândega, Rezende. Impressionante, viu, Thiago? Tá lá no aeroporto de Viracopos, em Campinas, tem greve, né, dos servidores da Receita Federal, então sai um pouco, né, do Atlético, né? Não tá nas mãos do Atlético a situação, é algo externo, né, uma situação política aí, questão de diplomacia, questão lá de burocracia mesmo, né, para a liberação da carga. Então a grama sintética não chegou. O que chegou foi a grama externa, né? A grama até que foi postada pelo Atlético, uma coloração preta. O torcedor estava até perguntando se a grama ia ser preta. Não vai ser preta, gente. É só do lado de fora, né? A parte externa, do lado de fora das 4 linhas. E o Galo tá esperando, Thiago. Então agora a previsão já passa para maio, viu? Só para dia 12 de maio é a expectativa do Galo inicial aí para retorno da Arena MRV. Por enquanto, é Mineirão, quinta-feira sem público e domingo com público, com Vitória. E lembrando que é previsão, né, Cláudio? Não é nenhuma certeza de que essa grama vai chegar. É uma previsão. É previsão, é. Pode atrasar um pouco. Pode atrasar mais e o Galo, inclusive, tá trocando catracas. Também tem muita coisa sendo feita na Arena MRV para voltar e voltar bem, né, Thiago? Voltar com segurança, porque aquele jogo do Flamengo, né, que foi da final da Copa do Brasil, muitos torcedores de bem do Atlético ficaram com medo, né, com receio do que aconteceu na Arena. Todo mundo de bem que foi ao campo ficou com medo. Porque realmente foi lamentável o que aconteceu e o Galo tá tomando providências para aquilo lá não se repita.